Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui neste dia, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui neste dia para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que o nosso amado Salvador Jesus Cristo possa falar aos seus corações neste dia através da exposição de sua palavra. Para mim é um privilégio estar aqui neste dia e expor as Escrituras para cada um de vocês. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que Deus permita que vocês entendam a palavra de Deus. Para mim também é uma satisfação imensa estar expondo as Escrituras para aqueles que nos acompanham através do YouTube. Desde já gostaria de agradecer por toda a cooperação que vocês têm tido com este ministério, o Ministério Tempo para Ver. Agradeço a você que acompanha nossos vídeos aí através do YouTube, todos os nossos sermões e cortes de vídeo. Eu peço que Deus lhe abençoe grandemente, que você possa ter o seu entendimento aberto, que você possa crescer no conhecimento da Palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E por falar em vocês que são os nossos inscritos, eu peço que você não deixe de deixar o seu like aí, ou o seu dislike, você tem toda a sua liberdade. Deixe seus comentários, ative as notificações, para que assim você possa ficar inteirado de todo o novo conteúdo aí que nós publicarmos aí com relação a essa nova série de exposições bíblicas que nós estamos aí publicando no nosso canal, que é aí a respeito do livro das Revelações. E você que ainda não é inscrito, eu peço que você clique aí na barra de inscrição, clique no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante para nós. Deixe seu comentário, deixe seu like ou seu dislike também. E aqueles que de modo geral são nossos inscritos, eu peço que você siga compartilhando os nossos vídeos aí, para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e assim como abençoou a sua vida, possa abençoar a vida de outras pessoas também. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Fica aqui o meu agradecimento por cada um de vocês que tem acompanhado o nosso canal. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra conosco no capítulo 6 do livro das Revelações, a partir do versículo 5 e o versículo 6. E aqui nós vamos estar falando hoje a respeito do terceiro selo, que tem como símbolo aí um cavalo preto, um cavalo negro. Então, acompanhe comigo aí o livro das Revelações, o livro do Apocalipse, no capítulo 6, de versículo 5 até o 6. E diz assim, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então nós temos aqui esse terceiro selo que é chamado aí a vir por meio desse terceiro ser vivente aí que tem o rosto de homem, que representa aí a sabedoria humana. Então este cavalo preto e o seu cavaleiro aí anunciam um período de crise econômica que virá sobre a humanidade, uma crise tão absurda que a inflação nos dias finais será devastadora, tão crítica que as crises que nós vemos aí na Venezuela e na Argentina vão se tornar aí balelas, serão como nada perto dessa inflação que virá sobre a humanidade, essa crise econômica. Depois das conquistas e guerras insanas provocadas aí pela ascensão do anticristo, o mundo estará um caos, falta de alimento, falta de combustível, falta d'água e falta de vestimentas. Então serão 3 tipos aí
de faltas que haverá na humanidade. Então, a falta de alimento, a falta d'água, falta de vestimentas e falta de combustível. O mundo passará por 3 crises insanas, muito maiores do que todas as crises que a humanidade já passou aí em períodos passados. A primeira crise terrível que nós vamos passar aí será uma crise econômica. Depois teremos uma crise hídrica, que é a falta de água. Crise econômica fala de preços exorbitantes, o dinheiro perdendo o seu valor. E quando falamos de crises hídricas aí, falamos de falta de água. E depois nós temos uma terceira crise que virá sobre a humanidade, que é a crise energética. E dentro dessa crise energética nós podemos falar que haverá falta de alimentos, haverá falta de combustíveis, haverá falta de tudo. E tudo isso aí é fruto da abertura desses 3 primeiros selos. A vinda do Cavaleiro Branco aí, com essas conquistas insanas aí, definidas pelo Anticristo. Depois nós tivemos o Cavalo Vermelho, que veio aí com as guerras e perseguições religiosas. E agora nós chegamos aí na falta de tudo, que é o símbolo aí do cavalo negro. Tais problemas farão que o salário diário de um trabalhador dê apenas para ele sustentar a si próprio, não a sua família. Deste modo, o trabalho de um trabalhador que hoje fornece alimentos para toda a sua família, nesse período vai fornecer mau alimento para ele. Simples aí que faltará alimento para ele e para toda a sua família. O castigo será tão severo que muitos procurarão a morte, mas essa morte ela só vai vir aí na abertura do 4º selo, que é aquele cavalo esverdeado, aquele cavalo pálido. Abra comigo aí em Mateus, no capítulo 24, e versículo 7. Nós encontramos o Senhor Jesus falando de guerras, mas ele também fala de fome que viria sobre a humanidade. E tudo isso, não sei se vocês se lembram, esse sermão escatológico que o Senhor Jesus pregou aqui em Mateus 24, ele fala mais precisamente não da grande tribulação em si, mas o início de seu sermão ele fala aí do período aí de princípio de dores, e no desenvolvimento ele começa a falar da grande tribulação. Mas no versículo 7 de Mateus capítulo 24, ele nos diz o seguinte aqui, prestem bem atenção, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, se você analisar um contexto mais abrangente e histórico aí, você vai encontrar que fome, pestilência, guerras já tiveram em todos os períodos da humanidade, mas tudo isso aí reflete um período de dor e sofrimento que vai vir sobre a humanidade, ainda mais aterrador do que foram as Primeiras e Segunda Guerra Mundial. E tudo isso começará a se cumprir a partir do princípio de dores. Então, quando nós olhamos aí, meus irmãos, para o contexto que a Venezuela está vivendo, um país vizinho aí, e nós podemos dizer que é um país irmão nosso, e a Argentina, que está aí do lado também, todos esses problemas econômicos e sociais que eles estão passando aí, refletem o que estará acontecendo no fim dos dias. O irmão John MacArthur, ao comentar a respeito aí dessa seção do Livro das Revelações, ele diz o seguinte, uma medida de trigo é apenas o suficiente para sustentar uma pessoa por um dia, enquanto que um denário representa o salário de um dia de um trabalhador médio. O trabalho das pessoas mal irá fornecer comida suficiente para si e não suficiente para alimentar as suas famílias. Então era o que eu estava dizendo há pouco, que o trabalho de um trabalhador médio, aí, o fruto de seu trabalho mal dará para ele sustentar a sua própria vida. E deste modo um pai de família vai trabalhar um dia todo para ganhar aí o seu sustento, e quando chegar no final do dia, o alimento que ele vai conseguir comprar aí com o salário de um dia mal dará para ele trazer alimento para si próprio. E assim a sua família passará necessidades.
Veja aí os versículos 5 e 6 novamente. Ó. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Venho. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, depois deste início aí que nós tivemos, dessa introdução, vocês já podem perceber que o símbolo desse cavalo preto e o seu cavaleiro simbolizam aí um período de escassez e crise econômica, crise energética, crise hídrica que virá sobre a humanidade. Então, o cavalo de cor preta está associado à fome, portanto, o cavalo e seu cavaleiro trazem um período de fome e escassez sobre a humanidade. E a fome será tamanha que os alimentos estarão em falta e serão caríssimos e de difícil acesso. Agora olhem para a situação aí do nosso querido país vizinho aí, que é a Venezuela, que eu estava falando há pouco. Se você olhar as reportagens, você vai ver que os alimentos ali naquela região ali se tornaram caríssimos e de difícil acesso, e muitas vezes os alimentos chegam ao seu prazo de vencimento nas prateleiras porque o pai de família não tem dinheiro para comprar o sustento para a sua casa, e muitos começam a fugir dali e ir para outras regiões. Só que agora a questão é, meus irmãos e amigos que me ouvem nestes momentos, quando essa crise econômica se tornar mundial, para onde que os pais de família vão fugir? Porque se forem para um lado do planeta, lá estará a crise também. Se forem para o outro, a crise o acompanhará. A falta de tudo estará manifestada no planeta Terra completo. Para onde que nós vamos fugir se nós não estivermos aí fundamentados na palavra de Deus, se nós não estivermos nos segurando em Cristo, ou Ele segurando a nós? Com certeza nós vamos sucumbir. E assim como todos que vão estar procurando a morte ali, até nós vamos procurar a morte, porque a perseguição vai ser terrível. Então o cavalo de cor preta está associado à fome, portanto esse cavalo aí e seu cavaleiro, como eu disse, falam de escassez e uma fome mundial. Então, mas dentro desse contexto sinistro aí de fome que estará assolando aí a humanidade, a fome será avassaladora, será terrível essa fome física que os homens estarão passando sobre a terra. Mas dentro desse contexto sinistro de fome física aí que a humanidade estará sofrendo, uma fome ainda pior estará assolando a humanidade. Será a fome espiritual, fome da palavra de Deus, fome de ouvir um sermão sólido, fome de ter palavra de Deus suficiente para alimentar a sua alma. Então, pois os pregadores serão aí, os pregadores sérios e honestos que pregam o evangelho puro e simples, eles se tornarão aí escassos e se tornarão cada vez mais raros. Nesse período, a fome será tão tremenda que diz as Escrituras que andarão de um mar até o outro mar, de uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, atrás da palavra de Deus. Mas o profeta Amós, ele diz que não vão encontrar. Abra comigo aí em Amós, no capítulo 8 e versículo 11. Veja aqui o que ele nos diz. E isso muitos anos antes da chegada do Messias. O profeta Amós já estava profetizando a respeito do fim dos dias. E veja o que ele aponta aqui para nós. Prestem bem atenção no que ele diz aqui, ó. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. E ele diz assim, ó, prestem bem atenção no que ele vai dizer aqui. Eu já dei uma breve introdução a respeito do conteúdo que ele vai falar aqui, mas notem como são as palavras que ele usa aqui. Ele diz que virá uma fome terrível aí, fome sobre a humanidade que vai ser pior do que a fome física, porque vai ser a fome de ouvir, de escutar a palavra de Deus, de se alimentar com a palavra de Deus.
Prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. E ele diz, ó, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Veja o que ele está dizendo aqui, ó. Ele diz que virá um período aí sobre a humanidade em que haverá fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor dos exércitos. E ele segue, ó. Andarão de mar a mar e de norte a norte, até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão, porque a fome será terrível. E neste dia eu gostaria de convidar a todos que estão me ouvindo que façam uma análise do cenário atual em que estamos vivendo, do contexto atual, à medida que pregadores liberais, pregadores coachings, esses famosos pregadores aí do amor, que falam muito de amor, mas não falam nada de arrependimento, à medida que esses homens aí, eles vão avançando aí em seu trabalho, será que nós não estamos entrando em um período, em um cenário como este? Pois à medida que a demanda por uma exposição sólida das Escrituras aumenta, a fome de Bíblia e de ensino sólido começa a se elevar. Muitas pessoas começam a procurar por pregadores mais expositivos, pessoas que pregam a palavra de Deus com seriedade e que não ficam aí com ladainhas, que não ficam com palavras aí que afagam o ego, mas que ensinam o evangelho puro e simples. Pessoas que ensinam o evangelho tradicional, aquilo que é ortodoxo, aquilo que não é heresia, aquilo que é palavra de Deus. À medida que esses pregadores fracos e rasos começam a ficar famosos na internet, começam a avançar, pregadores que não falam de arrependimento, pregadores que falam apenas de afagar o ego dos seres humanos, e à medida que vão avançando com suas pregações, vão mandando mais pessoas para o quinto dos infernos. Desta forma, à medida que tudo isso vai aumentando, aumenta-se a fome de Bíblia e de ensino sólido pelas Escrituras. E se você fazer uma breve análise do contexto evangélico atual, há uma procura muito grande por pregadores mais expositivos, pregadores que pregam o evangelho com seriedade. E à medida que nós vamos pregando o evangelho com seriedade, a perseguição vai aumentando. No começo deste mês, um colega pastor começa a fazer uma série de exposições ali em sua congregação a respeito do orgulho. E ali ele começa a confrontar os pecados dos seres humanos e começa a dizer que o orgulho é reprovado pelo Senhor Deus. E à medida que ele vai expondo, ele vai falando a respeito de uma série de pecados, e quando chega na questão do homossexualismo ou da homossexualidade, como quer que seja, como queira falar, ali ele começou a ser apedrejado por muitas pessoas na internet, até por pessoas que se dizem cristãs, e desta forma começa a ficar sendo revelado e esclarecido aqueles que são sinceros, aqueles que se mantêm com a palavra, aqueles que não negociam com a sua consciência e aqueles que já estão vendidos e rendidos para o diabo. Pregadores que toleram o pecado, pregadores que não pregam sobre arrependimento, eles já estão aí regidos e ungidos pelo diabo, porque o Senhor Jesus, quando ele chegou a esta terra, no princípio de sua pregação, a primeira frase que ele disse é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E um verdadeiro pregador do evangelho, ele confronta pecados, ele fala a respeito do que é certo e do que é errado. E eu posso dizer neste dia que o sentimento do orgulho, meus irmãos, ele nasceu no coração do diabo. E todos aqueles que se tornam altivos, que começam a se orgulhar de si mesmo e de seus atos, estão sentenciados a torrar no fogo do inferno. É necessário arrependimento. É necessário não aceitarmos os padrões mundanos. É necessário confrontarmos o pecado e nos conformarmos aos padrões bíblicos. Então, eu convido a você a fazer uma análise do contexto atual e ver, à medida que esses pregadores fracos e rasos começam a avançar, será que nós já não estamos entrando nesse cenário aí de fome
e de sede pela palavra de Deus. E quando aparece um pregador sincero, como esse colega que eu citei, que estava ensinando a palavra de Deus, ele começa a ser apedrejado, porque está ensinando o evangelho puro e simples. E aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados, certamente eles vão se doer, porque eles querem que Deus lhes aceite da forma que eles são. Mas eu posso dizer para vocês, meus irmãos, Deus não nos aceita da forma que nós estamos. Ele nos chama da forma em que nós estamos, mas pede que nós mudemos de vida e nos arrependemos de nossos pecados. Então, como dito, os pregadores eles serão escassos e chegará um momento em que os verdadeiros eleitos eles vão ter que procurar servir a Deus, procurar se alimentar com a palavra de Deus por conta própria, porque os pastores já não estarão pregando o evangelho e cada um terá que fazer a sua parte, se preparar. Então, terão que buscar a Deus por conta própria, não haverá igrejas e muito menos pregadores. E é nesse momento que o Espírito Santo vai dar condições às igrejas. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de templos aí feitos de pedras. Eu estou falando de pessoas que se reúnem aí em torno da palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele vai seguir nos sustentando e ele de fato vai ser o nosso consolador, Paracletos ali na língua grega, ele vai ser o nosso auxiliador em momentos de crise. Mas é necessário que as pessoas busquem o conhecimento da palavra de Deus. E vamos seguindo aí. E isso nos mostra que não importa a crise ou os problemas que a humanidade crie para si próprio, Deus sempre tem tudo sob o seu controle absoluto e o mal ele não vai prevalecer. O mal não vai seguir adiante, Deus sempre tem uma solução, Ele sempre tem uma saída, Ele sempre tem um escape para os seus filhos. E a única saída que nós temos, meus irmãos, é o conhecimento da palavra de Deus. Se nós não nos posicionarmos agora e começarmos a falar e a confrontar o pecado, chegará um momento que nós não poderemos mais fazer isso. Mas entenda que o mal ele não vai prevalecer. E a nossa saída é o conhecimento das Escrituras atrelado com a unção do Espírito Santo. Porque não basta você conhecer a Bíblia. Não basta você conhecer ela de Gênesis ao Apocalipse. Se você não tem a unção do Espírito Santo, o teu conhecimento não vai produzir nada. Você vai se tornar um maldito liberal, que entende e conhece as Escrituras, sabe o significado das palavras, mas não aplica em sua vida, porque a letra se tornou morta para você. Então é necessário que você conheça a Bíblia, é necessário que você tenha conhecimento das Escrituras, mas que a cada dia você clame por unção do Espírito Santo. Então não importa os problemas que os seres humanos criem, é necessário nós entendermos que só Jesus Cristo é capaz de nos sustentar em momentos de crise. Em suma, o cavalo preto ele fala de escassez de tudo. E eu posso dizer para vocês que o arroz e o feijão ele vai se tornar artigos de luxo num futuro bem próximo, e a carne, a proteína animal, eu não posso nem mensurar quanto vai estar custando. Vai se tornar a preço de ouro. Hoje já se falam de um maldito crédito de carbono, onde muitos estão propondo aí uma taxação em cima da proteína animal. Vamos dizer assim, se você comprou 1 quilo de carne já neste mês, se você quiser comprar mais 1 quilo de carne ainda neste mês, você vai ter que pagar uma taxa para o governo. E assim eles começam aí a inflacionar as coisas e começam a criar crises. Então, vamos entendendo aí, meus irmãos, o cenário que nós estamos nos aproximando. Hoje é apenas uma proposta essa questão aí do crédito de carbono, mas chegará um momento em que eles vão colocar em prática isso daí. E por isso que eu dizia ao início que o salário de um trabalhador médio aí mal dará para ele se alimentar durante um dia inteiro e não vai dar para ele alimentar a sua família porque os preços serão exorbitantes, estarão lá nas estrelas e desta forma muitos vão aí se matar de trabalhar e não vão conseguir conquistar nada. Então o cavalo preto ele fala de escassez e de fome sobre a terra.
Então, como disse aí, o arroz e feijão, artigos básicos para a sobrevivência, vão se tornar aí produtos de luxo. A carne, a proteína animal, como eu disse, nem se fala, estará vendido a preço de ouro. O cavalo preto, ele fala de um empobrecimento global, onde o mundo se tornará pobre. Então será um empobrecimento global em massa, onde a humanidade ela se tornará miserável, submissa e rendida à mercê do governo tirânico aí do anticristo. Governo esse que vem atrelado com o avanço do maldito socialismo, meus irmãos. Que aonde foi implantado o socialismo deixou um rastro aí primeiramente de sangue inocente derramado, fome e escassez por toda parte. Eu dizia no domingo passado que o número de mártires ali no século XX foi muito maior do que as primeiras perseguições da igreja cristã ali no primeiro século. Então vemos aqui um relato de que o azeite e o vinho não deveriam ser danificados. E o que João quer dizer com isso? Azeite e vinho aí, meus irmãos, está atrelado a artigos básicos para a sobrevivência do homem. E como eu dizia, é como se fosse o arroz e o feijão de hoje, que são artigos bases aí, produtos base para a alimentação dos seres humanos aí para sobreviverem. E desta forma, quando ele fala de não danificar o azeite e o vinho, ele está falando, meus irmãos, de que a fome ela não vai ser total. Ainda que vai ser global, ela não vai ser total. Então, essa fome ela não vai ser total. E isso indica que a escassez não será total, mas que só a grande massa vai passar por necessidades. Só a grande massa da sociedade será atingida por essa pobreza mundial. A desigualdade ela vai continuar, só que em um nível muito maior, onde os ricos vão continuar vivendo no luxo e regalados, e os pobres vão carecer de tudo, e os ricos vão continuar esbanjando tudo. Então, quando fala para não danificar o azeite e o vinho, ele está falando, meus irmãos, aí, de que a fome não vai ser total, ainda que ela vai ser global. Os pobres serão os mais atingidos, enquanto que os ricos vão continuar aí esbanjando tudo. Então essa visão do apóstolo João aqui reflete um período aí em que o socialismo ele vai estar implantado não só na América Latina, mas vai estar implantado no mundo todo. E o fruto disto será fome, escassez e morte por toda parte. Onde só o ditador, que no caso é o anticristo, e os seus adeptos aí não vão passar necessidades, e aqueles que não se dobrarem aos seus decretos espúrios e sujos aí, infelizmente vão ser eliminados. O número de mártires será muito grande aí nesse período. E isso vai ficar bastante claro quando nós chegarmos aí ao quinto selo, onde João tem uma visão de almas debaixo do altar, clamando aí pela redenção do seu sangue. O irmão Simon Kistemaker, ao falar a respeito da inflação e dos preços exorbitantes que vão estar manifestados sobre o planeta Terra, ele diz o seguinte, o cavalo cavalgado pelo cavaleiro é preto, retratando a fome, como vem ilustrado pela balança para medir os alimentos, pelos preços inflacionados em excesso do trigo e da cevada. Então, esse símbolo aí da balança, com os dois pratos aí, reflete um período aí, como eu disse, de inflação, onde o dinheiro vai perder o seu valor, onde os alimentos se tornarão caríssimos, e como bem ilustrou aí o irmão Simon Kistemaker, a respeito do trigo e da cevada, onde produtos básicos aí para a alimentação das famílias serão artigos aí de luxo e extremamente caros. Portanto, meu conselho para vocês neste dia é um só. Se preparem agora, estudem e vivam a palavra de Deus. Se encha do Espírito Santo, amadureça. Pare com meninices e comece a se aprofundar na palavra de Deus, entendendo que somente ela pode te sustentar aí em períodos de crise. Então,
amadureça na fé e de modo algum, no nome do Senhor Jesus Cristo, espere o caos chegar para se preparar, porque quando o caos chegar, você já não vai ter mais tempo para se preparar. Então, ele virá e ele vai ser aterrador. E quem não estiver ligado com o Pai, infelizmente, ele não vai ter em que se segurar, não vai ter aonde se apoiar. O mundo caminha para a perdição, e quem quiser se adaptar ao mundo terá o mesmo fim aí do mundo. O mundo está caminhando para o inferno, e quem quiser se adaptar aos padrões deste mundo vai caminhar justamente para o lago de fogo do inferno. Então, como eu dizia no princípio, é necessário nós nos arrependermos de nossos pecados agora, confrontarmos nossas atitudes e ver se realmente estamos vivendo como cristãos. Porque vai chegar um momento que não vai ter tempo de você fazer mais essa análise. E eu digo isso para todos, aqueles que ainda não se arrependeram de seus pecados precisamente, mas para aqueles que já se arrependeram, entre aspas, que já frequentam uma igreja, é necessário que você se confronte todos os dias, para que você faça uma análise crítica de sua vida, para ver se os seus atos refletem o caráter de Cristo. E se não estiver refletindo o caráter de Cristo, é necessário você se posicionar. Se é crente, vai viver como crente. Se é cristão, se é eleito de Deus, vai viver como eleito de Deus. Agora, se é incrédulo, vai viver como mundo. E com isso eu já posso concluir com a seguinte aplicação a esse texto. A abertura do terceiro selo, como eu disse, sinaliza um período de falta de tudo, de escassez sobre a humanidade, o qual nunca houve sobre a Terra, onde a inflação ela vai ser exorbitante e, como eu dizia, itens básicos para sobreviver serão fracionados, difíceis de se conseguir e extremamente caros. Queridos amigos e irmãos, eu quero dizer algo para vocês aqui, que dias terríveis estão por vir e é necessário nós estarmos nos preparando. Então, dias terríveis estão por vir sobre a humanidade nesse sentido. Devemos nos preparar, devemos orar mais, devemos procurar conhecimento das Escrituras, devemos entender o Evangelho e entender que o Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Cristo morrendo na cruz do Calvário. O Evangelho não é sobre o seu ego, mas é sobre os seus pecados. O Evangelho não é sobre você se aceitar como você é, mas é sobre você se confrontar a si mesmo, negar as suas atitudes, negar até o seu caráter pecaminoso. Porque nós ouvimos no domingo passado que o desígnio do coração do homem é continuamente mau, e a única forma do ser humano se aproximar de Deus é se desprendendo deste mundo, se desprendendo do pecado, e não se conformando com a sujeira e a degradação que está manifestada nesta terra. Então devemos clamar por unção do Espírito Santo, procurar ter mais comunhão e intimidade com o Pai, com o Senhor Jesus. Devemos ser mais espirituais e, como eu dizia, é necessário deixar de meninice, é necessário você se adaptar aos padrões da Palavra de Deus, é necessário você compreender as Escrituras. Não deixe que esse sermão, meus irmãos, entre por um ouvido e saia pelo outro, mas fique remoendo, fique meditando em tudo que eu falei. Então entenda uma coisa, percebam que se tudo isso que eu falei aqui é verdade, é necessário nós estarmos nos preparando, é necessário nós estarmos comendo a palavra de Deus, porque quando essa palavra for tirada de nós, ela vai estar cravada em nossos corações. Então não deixe que esse sermão entre por um ouvido e saia pelo outro. Somente o ensino claro das Escrituras é apto para nos preparar e nos sustentar em dias de crise. Portanto, clame ao Senhor, clame por unção, clame por entendimento neste dia. Faça uma autoanálise do seu contexto, de como que você está vivendo. Será que é necessário nós orarmos mais? Será que é necessário nós estarmos meditando na palavra de Deus mais do que já meditávamos? Muitos têm apenas o costume de ouvir a palavra de Deus quando vão à igreja, mas não é assim que nós devemos nos portar diante do Criador. Não é assim que você deve se portar. Você não deve ser apenas um cristão domingueiro.
você deve ouvir a palavra de Deus, você deve meditar na palavra de Deus todos os dias da sua vida. Orar a Deus, meditar, ler bons livros, comer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus na sua vida. Porque quando os pregadores se tornarem escassos, quando os pregadores não estiverem mais por aqui, quando pastores forem impedidos de trazer a consolação para as almas, o verdadeiro Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai estar dentro de você. E toda palavra que você armazenou no seu coração vai ser capaz de te sustentar. Então, clame ao Senhor, peça que Ele te unja com o seu Espírito, para que você possa ter força para suportar esses dias cruéis que estão por vir. Abra comigo aí em Jeremias, no capítulo 33 e versículo 3, onde o profeta Jeremias, ungido aí pelo Espírito Santo, ele fala em nome do Senhor e diz: clama a mim, invoca a mim e eu vou te responder com coisas grandes que tu não conhecias. Veja o que ele diz aqui, ó, Jeremias 33, versículo 3, ó, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então é necessário que nós invoquemos o nome do Senhor, é necessário nós confrontarmos o pecado e estarmos em humilhação diante do Senhor e não orgulhosos do pecado, mas nos orgulhamos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo ele dizia: eu não me engrandeço, eu não me glorio, eu apenas me glorio na cruz e no Cristo que foi crucificado. E aqui em Zacarias, no capítulo 4, o profeta Zacarias ele vai falar ali para o sumo sacerdote ali, Zorobabel, ou o príncipe Zorobabel, melhor dizendo. Ele vai dizer o seguinte, que não é por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nesse período de fome que já está se tornando avassaladora sobre o planeta Terra, é necessário nós dependermos do Espírito Santo, porque só Ele é capaz de nos sustentar. Vejam bem aí, Zacarias 4 e 6, ó. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, ele vai dizer que aquele que pede recebe, aquele que bate, vai ser aberta a porta para ele, mas é necessário que nós clamemos por poder do Espírito Santo. E como eu disse, essa fome vai vir e vai ser avassaladora, e se você não estiver ungido com o Espírito Santo, com certeza você vai perecer. Então aqui em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 ao 8, o Senhor Jesus ele diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Então é necessário nós buscarmos unção do Espírito Santo, para que a palavra de Deus fique cravada em nossos corações, para que nós possamos suportar esses dias terríveis que estão por vir. Mas é necessário ficarmos com a palavra, é necessário nos fundamentarmos na palavra. Não estar ouvindo pregadores liberais e nem pregadores coaching, porque esse tipo de gente só serve para afagar o ego do ser humano e dizer que ele pode ficar no pecado. Era o mesmo que dissesse assim, ó, você está matando, você está roubando, você está destruindo, você está se prostituindo, você está em imoralidade sexual, continue fazendo o que você está fazendo, porque Deus está olhando suas atitudes e você pode fazer o que você quiser. Mas o Evangelho lhe diz que aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus disse isso lá em Lucas 9:23. Então é uma autonegação, é necessário nós negarmos a carne e vivermos no Espírito, não nos conformando com esta geração que, como dito aí, corrompida pelo pecado, onde nós encontramos aí cantores que já não têm mais aí nenhum tipo de virtude, cantores que só sabem falar de degradação moral, que só ensinam as crianças a se tornarem pervertidos e sexualizados antes do tempo. Então é necessário nós nos conformarmos com os padrões bíblicos e não com os padrões mundanos.
Então, o meu chamado para você neste dia, tanto crente quanto incrédulo, é que você se arrependa dos seus pecados e passe a estudar a palavra de Deus com seriedade, porque chegará um momento que já não vamos tê-la mais. Então, crave a palavra de Deus no seu coração, para que quando você tiver necessidade, ela vai te sustentar, ela vai te consolar, à medida que o Espírito Santo estiver agindo em você. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.